Olá, pessoal! Aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula e nesse vídeo nós vamos falar sobre as razões trigonométricas, que está lá no livro 2, no capítulo 15, tá bom? As razões trigonométricas são as razões que recebem as nomenclaturas de seno, cosseno e tangente. Essas são as principais que nós vamos ver nesse vídeo. E aí, a gente vai falar sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é onde a gente vai encontrar essas razões trigonométricas. Então, eu ilustrei aqui para vocês um triângulo retângulo, aonde eu defini quem é a minha hipotenusa e quais são os meus catetos. Lembrando que hipotenusa é o segmento que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse meu segmento aqui na diagonal é a minha hipotenusa e esses perpendiculares são os meus catetos, beleza? E aí, a gente tem como colocar, então, as razões de seno, cosseno e tangente. Sendo seno a minha razão entre um cateto oposto ao ângulo que eu estou trabalhando sobre a minha hipotenusa. Ou seja, se eu estou trabalhando com o ângulo alfa aqui desse vértice B, o meu cateto oposto, quem vai ser? Esse segmento AC. E a hipotenusa é esse segmento BC, beleza? Agora, se eu olhar para o meu vértice C, o meu cateto oposto seria esse segmento AB e não AC, tá? Então, diferencia as razões para cada ângulo. Aí, vamos falar do cosseno. O cosseno será também o cateto adjacente a esse mesmo ângulo trabalhado sobre a minha hipotenusa, ou seja, se eu estou trabalhando com o ângulo alfa, o cateto adjacente a esse ângulo alfa é esse meu cateto que está ao lado do ângulo. É o segmento AB sobre a hipotenusa, beleza? Agora a tangente. Tangente é a razão entre o cateto oposto do ângulo sobre o cateto adjacente desse mesmo ângulo. Ou seja, o cateto oposto ao ângulo alfa é o segmento AC e o cateto adjacente de alfa é o segmento AB, tá bom? Ou a gente pode considerar também uma razão da tangente sendo seno do ângulo sobre o cosseno desse mesmo ângulo, tá bom? Então, a tangente, a gente pode trabalhar ela com duas razões. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa é 12, os meus catetos são 3 e 4. E aí eu quero trabalhar com esse ângulo alfa. Aí, se eu quero encontrar o seno desse ângulo alfa, seno é cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto a esse ângulo alfa, quem é? É o 3. E a hipotenusa é o 12. Então, vai ficar o seno do alfa sendo 3 sobre 12. Agora, o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente a esse ângulo aqui é o cateto que fica ao lado dele, ou seja, esse segmento aqui que mede 4. Então, vai ficar 4 sobre 12, que é a minha hipotenusa. Aí, se eu quero calcular a minha tangente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Cateto oposto, quem é? É o 3. E o cateto adjacente é o 4. Então, vai ficar 3 sobre 4 aqui na tangente, beleza? E aqui, esses segmentos, a gente pode até simplificá-los. Aqui, eu vou simplificar por 3. Então, vai ficar 1, 12 para 3, 4. Então, fica 1 quarto. E aqui, a gente pode simplificar. Vai ficar 1 terço. E aqui, eu já estou na minha fração irredutível. Então, não dá para simplificar. Deixa assim mesmo. Beleza, galera? Então, é assim que se calcula as razões trigonométricas. Sabendo que
há uma diferença entre cada ângulo trabalhado. Então, a ideia é você saber diferenciar quem vai ser cateto oposto e quem vai ser cateto adjacente do ângulo trabalhado, tá bom? Aí eu quero falar para vocês uma relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, beleza? Ou seja, o quadrado do seno de um ângulo trabalhado mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo é igual a 1, tá bom? Essa relação fundamental vocês vão utilizar muito para resolver alguns problemas da trigonometria, beleza? Então, galera, ó, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida vocês podem comentar aqui. Deixe sua dúvida que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchauzinho!